Gravando. Galera, então é o seguinte. Cadê? Bora lá. Então, seguinte, gente. Vocês estão vendo aqui que hoje acrescentou uma palavrinha nova aqui, né? Então, estamos falando de clima barra vegetação. Aí você fala, mas uai, Maria, a gente não está falando de clima, já vai entrar vegetação sem ter terminado o clima? Sim, vai entrar vegetação sem ter terminado o clima. Beleza? Então, aqui, gente, já são todos os módulos. A gente conclui o primeiro semestre aqui no módulo 16, tá? Então, entre hoje e semana que vem, né, a gente finaliza estes módulos de geografia física da nossa frente, da nossa amada frente Aziz Absaber. Faltam 138 dias para o Unipunk. Uhul! Galera, eu vinha falando para vocês que clima é um assunto que é muito cobrado na Unicamp, beleza? Mas então, vamos voltar aqui nas nossas formas de se estudar clima. O ponto é o seguinte, gente, a Unipunk, ela curte muito mesmo, essa primeira parte aqui, né? Então, o que a Unicamp mais vai exigir de vocês é essa ideia aqui, né, dos fatores determinantes e os elementos característicos do clima, beleza? Então, como que estes fatores determinam esses elementos? É isso aqui que a Unicamp gosta mais, beleza? Já as outras universidades, elas vão avançar um pouco mais aqui e entrar um pouco mais nessas características do clima, o que seriam os climas, beleza? E aí entra também a vegetação, beleza? Porque a vegetação, o Aziz Absaber, né, o grande Aziz Absaber, ele dizia que a vegetação é a parte visível dos aspectos físicos. Então, a gente pode dizer que a vegetação nada mais é do que uma consequência destes aspectos físicos, beleza? Então, se a vegetação é uma consequência desses aspectos físicos, a gente pode fazer aqui também uma relação entre os tipos de vegetação e os tipos de clima, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, beleza? Então, a gente vai concluir essa parte de clima com os climogramas, ok? Então, na última aula, a gente falou dos fatores, terminamos os fatores, agora a gente vai falar destes climogramas, que é o dark side, beleza? Então, só hoje a gente chega no que seria a forma de estudar o dark side, beleza? Então, se você seguir o dark side, você já tinha falado de climograma lá na primeira aula, beleza? Mas a gente passou por todas as etapas, então a gente seguiu todos os ensinamentos do Código Jedi para hoje sim chegar aqui no nosso querido climograma. Beleza? Galera, o que é um climograma? Um climograma, ele é uma sobreposição de dois gráficos, ok? Um gráfico que representa a temperatura e um gráfico que representa a pluviosidade, ok? Então, a gente vai ver aqui, ó, 12 colunas. Então, aqui, ó, são 12 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 12, beleza? Em alguns locais, em alguns climogramas, não vai estar numerado. Vai estar um nominho. Janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 beleza? Então, o climograma aqui, ele vai ter essas 12 colunas que são representativas dos 12 meses do ano. E cada uma dessas colunas nos dá aqui a pluviosidade média em cada um dos meses do ano, beleza? Então, a gente consegue ver por este gráfico aqui, deste clima, desta cidade específica, a gente consegue ver que as chuvas, olha, em janeiro chove bastante, diminui um pouco em fevereiro, diminui mais em março, diminui, agosto, mês que menos chove, volta a chover em setembro e vai chover bastante em dezembro. Então, a gente consegue ver a variação de chuvas aqui ao longo do ano, beleza? Da mesma forma, a linha, essa linha vermelha aqui, ela vai nos representar a variação da temperatura ao longo desse ano. Então, a gente vê aqui a temperatura média em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e volta lá. Então, a gente vê aqui todos os meses do ano, tanto a temperatura quanto a pluviosidade.
O que é importante a gente prestar atenção nestes gráficos, tá? A primeira coisa que você vai olhar, a primeira coisa, bater um olho no climograma, a primeira coisa que você vai olhar antes de ver qualquer coisa. Você vai olhar e vai falar, cara, essa cidade está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Então, a primeira coisa é representar essa cidade no hemisfério norte ou no sul. Como que a gente sabe se é norte ou sul, se eu não tenho o nome da cidade aqui, se eu não tenho a localização geográfica dessa cidade? Como que eu consigo ver se essa cidade está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Eu sei se essa cidade está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, olhando para esse gráfico e vendo quando que é verão, quando que é inverno. Então, a gente observa aqui nesta cidade, neste caso aqui, a gente vê, ó, que a temperatura cai no meio do ano. Então, se a temperatura cai no meio do ano, o inverno no meio do ano, é o hemisfério sul que tem o inverno no meio do ano. Beleza? Então, todas as cidades do hemisfério sul, a linha de temperatura vai fazer uma carinha feliz, beleza? Então, ela sempre vai ter um inverno no hemisfério, no meio do ano, beleza? Seja invernos mais rigorosos ou não, a gente sempre vai ver essa linha aqui reduzindo no meio do ano. Já uma cidade no hemisfério norte seria uma carinha triste, seria um verão no meio do ano. Então, a linha de temperatura sempre ficará aqui com uma carinha triste, beleza? E se for uma cidade na linha do Equador, aí a gente vai ter um poker face, né? Porque praticamente não vai ter variação no verão e no inverno, ok? Então, pela linha de temperatura, a primeira coisa que você faz é bater o olho e falar, pô, a cidade está no norte ou no sul. Fechou. A segunda coisa que você vai tomar muito, mas muito, e todos os cuidados do mundo, as escalas que esse gráfico está utilizando, beleza? Olha aqui, ó, desse lado aqui, ó, a gente está vendo que ele está falando de temperatura. Então, a gente está vendo aqui graus Celsius e a gente consegue ver a variação de temperatura, beleza? Perceba que nesse eixo aqui, ó, o zero está ali embaixo. E aí, a gente está com uma marcação de 10 em 10 graus, ok? Desse lado aqui, a gente está vendo a pluviosidade. Então, a gente está vendo aqui a pluviosidade, e essa pluviosidade está de 20 em 20 aqui, ó. Então, está saindo do zero, e aí está chegando ali nos 200 e pouco, beleza? Os caras, eles podem ser muito sacanas com vocês e colocarem dois climogramas numa mesma questão com escalas diferentes. Então vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. Léo, como que eles podem te trollar? Eles podem te trollar fazendo dois gráficos com escalas diferentes. Então, coloca um gráfico para você, que aqui está saindo do zero na temperatura e está subindo de 10 em 10. Aí coloca um outro gráfico que o zero está aqui no meio do gráfico, então está vindo do menos 50 e indo até o mais 20, beleza? Então, isso é o jeito mais comum deles te trollarem, botarem dois gráficos com escalas diferentes. Então, se tem escalas diferentes, não é visual que você vai ter. Você vai ter que prestar atenção nesses valores, tanto na temperatura quanto na pluviosidade. Então, aqui, ó, tá chegando ali no 200, mas o cara ele pode fazer um gráfico que tá indo de 100 em 100, ou seja, o 200 já tá aqui embaixo. Então, eu boto dois gráficos, um do lado do outro, um parece que tá chovendo muito mais que o outro, mas na verdade tá chovendo menos. Um parece que a temperatura tá muito mais alta que a do outro, mas a temperatura é menor. Então, eles te trollam com as escalas. É o jeito de te trollar, beleza? Gabriel, aí vamos lá, vamos pensar aqui em chuvas e temperatura. Primeira coisa, gente, que a gente tem que ter na nossa cabecinha, e eu falo para vocês desde o começo do ano, tá? Nós não somos botânicos, nós não somos meteorólogos, climatólogos, e, gente, eu não exijo de vocês o conhecimento supremo da geografia, beleza? E nem o vestibular vai existir. Então, a gente tem que saber aqui, ter uma noção de quando a gente precisa realmente aprofundar e quando a gente não precisa aprofundar. Nós não somos climatólogos, nós não somos botânicos, então a gente não precisa aqui da precisão absurda. Então, vamos simplificar a nossa vida, ok? O que a gente vai fazer aqui? Vamos simplificar a nossa vida. Primeira coisa que vocês fazem,
quando olhar para um mapa que tem um climograma. Apareceu um climograma numa questão, a primeira coisa que vocês fazem é o seguinte, ó, conta 3 colunas aqui, ó, 1, 2, 3. Conta 3 colunas aqui, 1, 2, 3. Separa o gráfico. Isso, no sul a temperatura vai ser menor no meio do ano. É isso. No sul a temperatura é menor no meio do ano. No norte a temperatura é maior no meio do ano. É isso que você tem que se preocupar. Beleza? Quantidade de chuva, quanto quente, quanto frio é outra coisa. Então a primeira coisa é olhar se é hemisfério sul, hemisfério norte. Beleza? Então a primeira coisa que aí a segunda coisa que você vai fazer é dividir aqui, ó. Conta 3 colunas para um lado, conta 3 colunas para o outro e divide. Então o que a gente tem aqui, ó? 3 meses. 6 meses e 3 meses. Por que a gente divide isso aqui? Porque quando a gente vai categorizar o clima, gente, o que a gente precisa é o seguinte: 2 estações, olhar verão, olhar inverno. Primavera, outono, desencana para clima aqui. A gente precisa só fazer uma categorização simplificada do rolê, tá? A gente não vai precisar aqui de uma precisão absoluta. Então, quando a gente divide aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a terceira coisa no caso, né? É olhar, bom, então aqui no meio do ano a temperatura está menor, certo? Então, aqui, para a nossa análise, eu vou chamar isso aqui de inverno. Beleza? E aí, para a nossa análise, eu vou chamar isso e isso de verão. Ok? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente separou o nosso climograma em 2 momentos, o verão e o inverno. Ok? E aí eu estou chamando de inverno esse meio do ano, estou chamando de verão as pontas aqui. Ok? Beleza. Então tá, gente, ó. Quando é quente, quando é frio, quando é chuvoso, quando é seco. Perceba que aqui a gente vai estar lidando, gente, com coisas subjetivas, ok? A gente vai estar lidando com coisas subjetivas, beleza? Então aqui eu quero simplificar a vida de vocês. Simplificar a vida de vocês, vocês vão fazer o seguinte: olha para a temperatura. E pensa numa temperatura média de 15 graus. E aí você pensa o seguinte, gente, acima de 15 graus a gente chama de quente, abaixo de 15 graus a gente vai chamar de frio, e aí ser muito quente, ser muito frio é outra coisa, mas pensa no 15 graus aqui como uma média do mundo, beleza? Então a gente olha aqui, ó, para o nosso climograma, e o que a gente observa? Ó, que no verão está acima de 15, no inverno está acima de 15, então tanto no verão quanto no inverno, esse clima nosso é um clima quente. Então, ele é quente no verão e ele é quente no inverno. Beleza? Ok? Sumaré, mas quente. Pensa assim, quente, quente, facilita, simplifica a sua vida, simplifica a sua vida, ok? Porque se você simplificar desse jeito, vai ter um clima que vai ser chato só. Então a gente deixa esse clima chato para falar lá no final. Beleza? Então vamos ficar com o resto que é tranquilo. Quente, quente, beleza, ok. Aí, gente, você vai olhar a pluviosidade, você vai olhar se está chovendo ou se não está chovendo. A gente pode pensar numa média? Pode colocar uma média de 100 milímetros, ok? Para falar se é chuvoso ou seco. Mas mais importante do que isso, mais importante do que ser chuvoso ou seco aqui, é você olhar o seguinte: existe neste clima uma variação de chuvas nas estações do ano? Olha aqui, ó, existe esse clima. A gente consegue perceber que nesse clima aqui existe, ó, a diferença de chuvas no verão e no inverno é perceptível, não é? Vocês não estão vendo que no verão chove mais do que no inverno? Então, seja parte daqui, ó. É perceptível essa separação. Essa é perceptível, então eu vou falar que o meu verão é chuvoso, e eu vou falar que meu inverno é seco. E pronto, categorizei o clima.
Pronto. Esse clima aqui é um clima que é um verão quente e chuvoso, é um inverno quente e seco. Pronto. Acabou. Já era. Sucesso. Pula para o próximo. Qual que é o nome desse clima? Beleza? Tranquilo? Deu para entender como analisar um climograma e como chegar nisso aqui, ó? É isso que você precisa chegar, ó. Como é no verão, como é no inverno. E aí depois a gente vai ver os climas do mundo e como que isso acontece. Beleza? Deu para entender isso? Tranquilo? Fechou? Sucesso? Pula para a próxima? Então, pula para a próxima. Nesse mapa aqui, a gente está vendo todos os climogramas do mundo. Ó, Gabriel, aquilo que eu falei para você, ó. Se você olhar nesses climogramas aqui em cima, você está vendo que sempre a temperatura está mais alta no meio do ano. Ó, a carinha triste, ó, carinha triste, carinha triste, carinha triste, carinha triste. Se você olhar para esses climogramas aqui, ó, você está vendo sempre a carinha feliz, ó. Temperatura mais baixa no meio do ano. Beleza? E aí, esse climograma, a gente está vendo um poker face, ó. Então, isso aqui é uma cidade no Equador, esses 4 aqui são cidades no hemisfério sul, esses 5 aqui são cidades no hemisfério norte. Fechou, balada, parte para o próximo, beleza? Se a gente fosse analisar esses climogramas, cada um deles aqui agora, a gente não vai fazer isso agora, mas se a gente fosse fazer, o que que a gente faria? A gente ia pegar, divide aqui, 3, 3, observa aqui verão, se é quente ou frio, observa o inverno, se é quente ou frio. E aqui, ó, nesse caso, a gente está vendo uma variação, ó. Então, chove no inverno, não chove no verão. Vamos comparar com esse outro clima aqui, ó. Perceba que a chuva é constante o ano todo. Vamos comparar com esse outro aqui, ó. A gente vê que chove mais no verão do que no inverno. Vamos comparar com esse outro aqui, ó. A gente vê que não chove praticamente o ano todo. Então perceba que cada clima vai ter a sua característica de chuva no verão, chuva no inverno, não chove no verão, não chove no inverno, é quente no verão, é frio no inverno, é quente no verão e no inverno, é frio no verão e no inverno. Então cada clima vai ter a sua característica. Tranquilo até aí? Ok. Então se a gente vai lidar com chuvas e com temperatura, vamos botar aqui na nossa brincadeira a vegetação, porque a temperatura e a umidade, ela também vai nos caracterizar as vegetações. Esse gráfico aqui, gente, eu acho que ele é ótimo, ao mesmo tempo que ele é horroroso, tá? Ele é ótimo porque a gente consegue ver aqui as faixas de temperatura e de umidade de cada vegetação do mundo. Ó, então tem faixas, ok? Mas por que que ele é horroroso? Ele é horroroso porque aqui na temperatura o cara colocou de uma forma anti-intuitiva, ó, 30, 20, 10, 0, menos 10. Não, colega, vai fazer um gráfico, faz um jeito mais intuitivo, né? Começa aqui do negativo para o positivo. O primeiro gráfico que você fala é esse aqui, Gabriel? Isso, esse mesmo. Então, esse aqui, a característica é, ó, é um verão quente e seco, um inverno frio e chuvoso. A gente vai falar desse aqui já já, beleza? A gente vai falar disso aí. Mas é, ó, a característica chuva no inverno, com alta temperatura. É que não dá para ver direitinho aqui, tá? Então, mas ele é frio, vai por mim. Verão seco e frio. Verão não é frio, verão é quente. Verão é quente. Esse aqui, Marcão? Diagrama de fases? Então vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem faixas, ó. Então, onde que eu tenho uma floresta temperada decídua? Eu tenho uma floresta temperada decídua no planeta Terra, nas faixas entre 20 graus Celsius e 5 graus Celsius, e numa faixa de desde lá do 50 milímetros de chuva até 250 milímetros de chuva. Então, tem aqui uma faixa da floresta decídua, beleza? Esse gráfico é muito legal, só que ele tem esse grande problema. Então, vamos simplificar a nossa vida, porque a vida é para simplificar.
A vida é feita para ser simples, beleza? Eu uso essa pirâmide aqui há muito tempo, gente. Eu fiquei muito feliz quando a Unesp fez uma questão exatamente com essa pirâmide. Eu falei, cara, olha a Unesp, né, acompanhando a aula do Sumaré. Né? Certeza que os caras estavam acompanhando a minha aula e falaram, olha só, rapaz, vamos usar essa pirâmide na aula da aula do Sumaré na prova. Galera, essas aqui são as vegetações do mundo, beleza? Aqui a gente vê variação de temperatura. Então, aqui é frio, aqui é quente. E a gente vê a variação de pluviosidade, seco e úmido. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, qual é a relação que a gente consegue ver de temperatura com vegetação? A gente consegue perceber que quanto mais frio, menor a diversidade, mais homogênea é uma vegetação. Beleza? Então perceba aqui, ó, que na faixa mais quente do planeta a gente tem várias opções. Aí vai começando a esfriar, diminui um pouquinho as opções, esfria mais, diminui bastantão e praticamente não tem. Beleza? Então, conforme vai esfriando, vai diminuindo as nossas opções, vai ficando mais homogêneo. Tá certo? Então, temperatura dá para vincular com diversidade, com homogeneidade da vegetação. Segunda coisa que a gente pode perceber aqui, ó. Quanto mais úmido, então perceba que aqui a gente está indo para o úmido, a gente vai vendo que o porte da vegetação vai aumentando. Né? Então a gente está saindo aqui, ó, de nada, vai virando uns arbustinhos, vai crescendo, aqui foi a arvrona. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó, nada, mas arvrona. Beleza? Então, conforme vai chegando aqui no mais úmido, maior o porte. Ok? Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai classificar essas vegetações dentro dessa relação. Né? Então, se o clima vai ser frio, se o clima vai ser seco, se o clima vai ser chuvoso, se o clima vai ser. Né? Então, a gente vai ter aqui a relação do clima com a vegetação. Então, olha aqui que bonitinho, que bonitinho. Aqui, ó, é a faixa fria do planeta. Beleza? Então, aqui está aumentando a latitude. Então, agora a gente olha aqui do ladinho, a gente está aumentando a latitude. Então, a gente vê que, aumentando a latitude aqui, ó, pá, a gente tem duas vegetações em climas frios. Lembra que quando a gente falou de lei geral de circulação atmosférica, né, a lei de Balot, quando a gente relacionou latitude com umidade, no polo seco, no círculo polar úmido, tá? Então, olha aqui, ó. A gente tem duas vegetações lá no frio, uma delas de grande porte, uma delas de baixo porte, ou seja, dá para relacionar porte com umidade. Diga, Gabriel. Ô, professor, eu estava escrevendo no caderno aqui que Hum. quanto maior a temperatura e a precipitação, mais vasta é a vegetação. Só que eu vi na de cima que também é vasta, então não tem como eu falar isso. Como que eu Então, poderia classificar? quanto maior a temperatura, então veja aqui, ó. Esse aqui é o lugar mais quente do planeta, beleza? Perceba que você tem várias vegetações diferentes. Aí a gente sobe aqui na região temperada do planeta. Tem menos, beleza? Mas se a gente subir para a região fria, vai ter menos ainda. Então você pode vincular, né, que a temperatura você vai ter mais heterogeneidade, você vai ter mais diversidade. Enquanto nos lugares mais frios, você vai ter uma vegetação mais homogênea, beleza? Menos diversidade. Ok? Sim. Aí a pluviosidade, ela vai influenciar no porte da vegetação. Então, lugares mais secos, vegetação mais rasteira, lugares mais úmidos, vegetação mais arbórea. Beleza? Fechou? Agora vamos simplificar mais a nossa vida, porque aqui, na minha opinião, aqui como professor de geografia de vocês, eu acho que tem muita opção. Vamos reduzir. Vamos reduzir, porque a vida é feita de reduções. Beleza? Então, olha aqui, ó. Primeira redução que eu vou propor para vocês. Maqui e Garrigue.
Maqui e garrigue, gente, são dois subtipos de uma vegetação que a gente pode chamar a mesma vegetação aqui, ó, de vegetação mediterrânea. Então, aqui eu estou propondo simplificar a nossa vida e, ao invés de ter duas vegetações mediterrâneas, a gente vai ter uma só. A gente vai chamar de vegetação mediterrânea. Sumaré, mas tem diferença entre elas? Tem diferença entre elas. O garrigue está na região mais seca, o maqui está na região mais úmida, então o maqui mais perto do oceano, garrigue mais longe do oceano, mas está tudo ali na região de clima mediterrâneo. Tá? Segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, floresta tropical e floresta equatorial, gente, praticamente não tem diferença. Elas são muito mais semelhantes do que diferentes. Então, se ela tem muito mais semelhanças do que diferenças, por que cazzo nós vamos falar de duas vegetações diferentes? Só para confundir a nossa vida? Não, né? Vamos juntar essas duas aqui. Né? Então, a gente pode chamar essas duas aqui de floresta tropical, floresta úmida, floresta latifoliada. Depois a gente vai falar uns nomes bem bizarros aqui, tá? Mas eu gosto de chamar essas duas de floresta tropical. Beleza? Tá. Nossa última simplificação vai ser aqui, ó. A pradaria e a estepe elas também, enquanto vegetações, elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. Beleza? Ok? Então, pradaria e estepe, a gente vai falar como se fosse uma coisa só. E a gente vai. A única diferença que a gente vai ter entre elas, a gente pode dizer assim, é pradaria em lugares mais frios, estepe em lugares mais quentes. Beleza? Ok, gente. Quiserem dar um print maroto nesse lugar, nesse negócio aqui, ó, que a gente deu uma simplificada, pode mandar um print maroto aí. Pode mandar um print maroto. Beleza? Então, aí a gente avança. Vamos lá para o nosso começo de brincadeira. Então, galera, olha só. Esse aqui é o nosso mapa mundi, um mapa mudo, né? Um mapa que não tem divisões, cores diferentes, porque a gente vai pensar no preenchimento disso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, lembra que eu falei para vocês que é importante, né? A primeira coisa que a gente fazer é pensar na latitude, ok? Primeira coisa a gente vai pensar na latitude, porque a gente já pode dividir o planeta em algumas zonas climáticas. Então a gente vai chamar aqui, ó, toda essa extensão e toda essa extensão de zona polar, que é a parte fria do planeta, beleza? Então aqui é um lugar frio. É a zona polar. Aí a gente vai pegar aqui, gente, entre os trópicos, é a zona tropical. Que é quente. Agora, Oi. por que que quando mais frio for e mais seco for, as plantas vão ser, por exemplo, ter uma tendência a seguir a planta, as coníferas, por exemplo? Porque, cara, isso aí quem pode explicar melhor são os professores de biologia, mas a ideia é o seguinte.
Você tem que pensar que a planta ela tem que se adaptar à umidade e à temperatura, beleza? Então, a conífera, ela é uma planta, uma vegetação em formato de cone, que é para evitar que no período que neva, a planta não fique sobrecarregada com neve. Então, ela tem um formato de cone, assim, para a neve escorrer, Ah, é beleza? por isso que ela entorta com facilidade? Uhum. Porque Ah, imagina você pegar uma vegetação que a gente tem aqui, tipo o ipê, que tem aquela copa gigantesca. Se neve em cima dele, velho, ela quebra, beleza? Ela não aguenta o peso da neve. Entendeu? Então, olha só, gente, ó. A gente tem uma faixa do planeta, que é uma faixa polar, que vai ser uma região fria. A gente tem uma faixa do planeta, que é uma faixa tropical, que é uma faixa quente. E a gente tem uma faixa do planeta, que é uma faixa temperada, beleza? Então, a gente vai dividir os climas aqui do mundo em climas frios, climas temperados e climas quentes, beleza? Então, a gente vai fazer aqui 3 grupinhos de climas. Então, a gente vai pensar nos climas frios, que, na minha opinião, são os mais fáceis da gente pensar. Depois a gente vai falar dos climas tropicais e, por último, a gente fala dos climas temperados, que eles são mais chatinhos, mais chatonildos, beleza? Então, aqui, ó, climas frios, a gente vai caracterizar eles por ser frio o ano todo. Climas quentes, quente o ano todo. Clima temperado, quente numa estação, frio na outra estação, beleza? Então, a gente já separa esses paranauê, ok? Então, vamos começar pelos nossos amigos climas frios. Galera, quando a gente falou lá atrás de fatores determinantes do clima, quais seriam os fatores determinantes do clima que são grandes determinantes de temperatura? Entre aqueles fatores que a gente viu lá, a gente viu que tem 2 fatores que vão determinar temperatura: a latitude, então, quanto maior a latitude, menor a temperatura, e a altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura, beleza? Então, quando a gente fala de climas frios, a gente pode pensar em também um clima frio, que é frio devido à altitude, tá? Que é o clima frio de montanha. Ele é frio devido à altitude. Só que como a montanha ela pode estar em qualquer latitude diferente, a pluviosidade, a gente não sabe dizer. A pluviosidade, ela depende da latitude. Então, uma montanha aqui no Equador tem uma pluviosidade diferente de uma montanha no trópico, beleza? O clima de montanha, gente, é o maior migué da geografia, porque, na verdade, ele é um lugar que vai ter uma grande variação de climas de acordo com a altitude. A gente só usa isso aqui para simplificar a nossa vida também. Tem montanha, é clima de montanha. Se tem montanha, é clima de montanha. E só vai ter clima de montanha em região que tem montanha. Tá? Então, a gente vai ter aqui das montanhas espalhadas para o mundo com esse clima frio de montanha. Se a pluviosidade ela é variável, né, de acordo com a latitude, não dá nem para a gente dizer qual que é a vegetação padrão aqui nesse lugar, porque a vegetação ela também vai variar de acordo com a altitude. Quando eu estava na Bolívia, eu fiz um passeio de bike, né, que a gente desceu a montanha, eu comentei isso com vocês, né? A gente desceu a montanha, a gente foi passando por biomas diferentes, porque de acordo com a altitude vai ser um bioma diferente, beleza? Então esse clima de montanha é um migué, a gente só fala dele aqui porque, ó, gente, né, é um miguezão. Mas a gente volta do intervalinho nosso daqui a pouco para falar dos outros climas e aí a gente vai começar a brincar de verdade. Gente, 10h35 a gente retorna? Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser? Né? Então cai a reunião agora, a gente volta 10h35. Fechou, fechou, fechou. Léo, você vai ver aqui que vai ter Sumaré blogueirinho na próxima aula. Espera aí para você ver Sumaré blogueirinho com as viagens da hora dele. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ser da hora. Gente, 10h35 a gente retorna. Vamos tomar um cafezinho, esticar a perna, fazer um xixi amigo e já retornamos. Até mais.